Olá, pessoal! Que legal, hein? Estamos aqui para mais uma live. Quanto tempo que eu não faço uma live assim, para conversar com vocês, compartilhar alguns pensamentos, algumas ideias, né? Reflexões. E hoje, para falar de constelação, você tem medo de quê? Né? Pensando assim em quem tem medo da constelação, porque tem muita gente com medo da constelação. E para os consteladores também, né? O que falta para desbloquear, para ir além, para conseguir se aprofundar na constelação, para ser mais forte, né? Ter mais força dentro da constelação, dentro da sua atividade, e para todos os que se interessam pelas leis sistêmicas, não só consteladores, né, que trabalham com constelação. Constelação é um campo de conhecimento que fortalece qualquer atividade que lida com pessoas, com gente, né? Então, líderes em geral, empresários, professores, terapeutas, psicólogos, médicos, enfermeiros, assistentes sociais, juízes, advogados, né, que nós já sabemos que entre os profissionais do direito, as constelações são bastante reconhecidas como uma ferramenta poderosa, né? E não só como ferramenta, mas como um conhecimento que empodera as pessoas, tanto o profissional quanto os clientes, pessoas que o profissional se propõe a auxiliar, né, num caminho onde se encontra um conflito e que pode ser também uma libertação, um grande aprendizado, é, uma boa nova, né? A partir de um conflito, de uma crise, também pode surgir uma grande solução que envolva um grande crescimento, algo muito substancial, muito importante na vida de alguém, né? Então, só que tudo isso mete medo, né? Mete medo. E eu tenho pensado muito quando eu vejo umas críticas tão absurdas contra a constelação, né? Assim, apelativas, algo assim, que não tem nada de científico, nada. Até os que se pretendem cientistas falam coisas assim que desqualifica totalmente aquilo que poderia ter de útil, porque críticas podem ser coisas muito boas, são importantes, né? Mas aquilo que poderia ter de útil perde a sua força quando a pessoa perde a razão, quando ela parte para ataques assim que são evidentemente frutos de ignorância, e aí transparece que a pessoa está com medo, transparece que ela está representando alguém que tem medo. E quem tem medo ataca e quer evitar enfrentar aquilo que lhe mete medo. E eu tenho pensado muito sobre isso. Né? Isso se aplica na vida das pessoas, na nossa vida. Às vezes, né, a gente evita uma situação, às vezes os enfrentamentos mais importantes da vida de alguém só acontecem quando aquilo se torna inevitável. E a partir dali é uma chave para o crescimento, uma chave para o desenvolvimento. Então, é algo muito importante. Né? Os conflitos e as críticas, inclusive, a situação que mete medo, tem algo muito importante para ensinar. E agora nós estamos vendo milhares e milhares de profissionais com medo, assim, que amam a constelação, que conhecem o poder das constelações, que já se beneficiaram com as constelações, mas que têm medo da fúria dos ataques contra as constelações. Né? Com esse movimento, essa nota do Conselho Federal de Psicologia, né? Uma coisa tirânica contra os psicólogos, tratando os psicólogos que nem criança. Tantos psicólogos que conhecem a constelação e sabem a importância da constelação e que são consteladores, muitos se dizem consteladores, outros utilizam os conhecimentos das constelações nos seus atendimentos, nas suas consultas. São milhares de psicólogos que têm formação em constelação, tratados como criança e agora com medo de um posicionamento de um órgão que se prestaria a regulamentar a profissão. Só que o órgão, quando alguém ataca uma, algo como a constelação, o que está por trás? É o medo também.
O medo está por trás das guerras. O medo está por trás da atitude da Rússia na guerra. O medo está por trás da atitude da Ucrânia na guerra. É medo. Medo de ser atacado, medo de ser dizimado, medo da pressão. E as pessoas, por medo, né, entram muitas vezes naquele mecanismo de paralisação, luta ou fuga, né? E quando querem destruir o outro, alguém que lhe ameaça, alguém que lhe mete medo, né? É uma forma é, instintiva de ação a partir do medo. E é terrível. Né? E as pessoas, e aí trazendo a dinâmica para a vida pessoal de cada um de nós, o medo paralisa, muitas vezes. Né? O medo pode servir para ter cuidado, né? Que é algo bom, mas quantas pessoas deixam de ousar por conta de medo? Ousar no bom sentido, no sentido de viver a vida com mais plenitude. A pessoa se paralisa, fica num trabalho que não gosta, anos e anos por conta de medo. Né? Deixa de viver um relacionamento, um amor, por conta de medo, por causa de experiências passadas, às vezes não são nem suas, a pessoa nem teve experiência, mas ela traz o medo daquilo que aprendeu com seus pais, com sua mãe, com seu pai, com outras pessoas, e aí ela nem se permite viver a melhor coisa da vida, que é o amor. As pessoas deixam de ter filhos por medo. E quantas pessoas deixam de se reconciliar com as pessoas mais importantes da sua vida por medo? Quantas pessoas? Isso é, infelizmente, extremamente comum. Então, eu decidi fazer essa live para tratar desse tema. Você tem medo de quê? Né? Agora que nós estamos lançando um treinamento avançado, a nova turma do treinamento avançado, que vocês vão encontrar aí em algum lugar, vai aparecer o link aí que a Aline está acompanhando, a Aline que trabalha com a gente, está acompanhando. Mas vocês entram no meu feed, no bio, o link na bio, vocês vão encontrar direitosistêmico.com.br, vocês vão encontrar todas as informações sobre esse treinamento avançado que vai começar agora em agosto. Então, é uma oportunidade. A gente tem feito uma por semestre, uma turma por semestre, e é uma jornada com 8 encontros intensos de exercícios poderosos, de esclarecimento, de constelações, constelando os temas necessários para se vencer o medo, para se superar aquilo que te afasta de uma realização importante na sua vida, para realizar a superação de um bloqueio, superação de um padrão de relacionamento, se permitir viver algo novo e impulsionar o seu trabalho, a sua vida profissional, a sua vida familiar, aquilo que você busca, né, com uma ênfase especial na resolução de conflitos. Quando a gente fala resolução de conflitos, muitas vezes são conflitos internos. Tudo que é interno se mostra externamente também. Então, conflitos internos, às vezes, da infância, aquilo que dizem da criança ferida, né, às vezes prejudica o bom desenvolvimento de um relacionamento adulto, porque é uma pessoa que está marcada na sua criança, em algo que aconteceu no passado, ela não consegue se colocar como adulto num relacionamento. Tocou aqui o celular, mas vamos em frente. Então, o medo, né? E as pessoas estão tão preocupadas com, principalmente os profissionais da constelação, as pessoas que trabalham com constelação, e eu me dedico um tanto para formação nessa área, né? Nos cursos de formação, os treinamentos, as capacitações. Eu vejo que é algo que com certeza é importante. Quando começou esse boom das constelações, a popularização das constelações, eu fiquei até assustado, porque parecia que existia antes um cuidado maior. De maneira geral, as formações que eu conhecia, pelo menos, eram mais, me pareciam mais extensas, mais cuidadosas, e quando popularizou, ficou assim, como dizem, a uberização, né? Virou 1,99.
e aí tem cursos tão baratos e tão curtos, e qualquer pessoa se diz constelador, e isso compromete, às vezes, até a credibilidade do próprio campo profissional dos consteladores. E algumas pessoas têm medo da constelação, né? Mas uma coisa que eu confesso assim que mexe comigo é o seguinte: a gente vê os benefícios do trabalho de constelação, e quem conhece sabe, quem vivencia uma prática séria de constelação sabe o poder que tem, a profundidade que tem. Não precisa ir muito longe. Faz uma semana eu tive duas oportunidades, né? Uma no fórum, que foi uma manhã em que nós fizemos 4 constelações, mas foi tão bonito, foi tão lindo. Você visse assim, o salão do fórum lotado, devia ter mais de 70 pessoas, talvez, e todos encantados. Assim, as pessoas viram, até hoje, já participaram milhares de pessoas das vivências no fórum, e o que eu vejo é pessoas muito satisfeitas. Algumas ficam até impactadas, né? Às vezes, não sei se eu acho isso bom para mim, se eu quero. Nem todas querem constelar uma questão pessoal, mas eu acredito que em todas a experiência serviu para alguma coisa, né? Até hoje, graças a Deus, não houve uma reclamação de que foi algo prejudicial, né? E muitas pessoas elogiam, muitas pessoas falam que é algo necessário, que é algo maravilhoso, que transformou a vida delas. Aí eu postei, né, um depoimento breve, uma mensagem de uma pessoa que constelou numa dessas vivências há poucos dias e falou: olha, depois de 48 anos eu fiz aniversário e pela primeira vez o meu pai veio jantar comigo e me parabenizar, e foi lindo, foi emocionante, e a pessoa percebeu a relação que tinha da constelação que ela fez com isso que ela vivenciou. E isso é uma coisa muito linda, e a gente vive isso com frequência, né? É algo rotineiro na vida de consteladores, receber esse tipo de feedback. Eu posso falar por mim, eu vivenciei situações assim, de reconciliações profundas, de conseguir dar a volta por cima em situações delicadíssimas. Por mim, eu posso falar, e por diversas pessoas do meu convívio, que graças à constelação conseguiu superar. E não é todo mundo que consegue, né? Então é algo muito lindo. E aí, às vezes, a gente vê críticas. Aí, outro dia apareceu uma advogada da Bahia, não sei o nome dela, mas assim, delirando em relação às constelações, né? Falando, porque é uma prática criada por um nazista. Ó, aí já acende o alerta vermelho. Uma dica: a pessoa que fala que a constelação é criada por um nazista, ela não sabe absolutamente nada. Isso desqualifica totalmente a fala dela. Isso já mostra que a pessoa não sabe o que está falando, né? E provavelmente está agindo por medo. Aí nós vamos agora, na sequência aqui da live, nós vamos estudar esse assunto. Que medo é esse? Por onde? Por quê que a pessoa começa a agir de forma raivosa, atacando as constelações, né? Motivada pelo quê? Que medo é esse, né? No caso do eu vou pedir para vocês, vamos palpitar. Vamos palpitar. Do que vocês acham que essa advogada chegou atacando as constelações, falando que é um absurdo, constelações no judiciário, do que ela tem medo? Aquela outra youtuber que é bem pop, né, que faz uns vídeos barulhentos, dando os pulos, constelação foi proibida não sei onde, né? Você percebe assim a postura serena de uma cientista, né? Não dá para imaginar, né? Quando eu penso um cientista leva as coisas a sério. O cientista tem que observar as coisas como elas são, tem que considerar os vieses, tem que considerar, observar as pesquisas, não tem o que comemorar. Comemorar quando encontra uma cura, quando descobre algo assim relevante para a sociedade, né? Mas assim, a gente vê o que está por trás de tanta animosidade. Então vamos lá. Quem reserva de mercado, medo de perder o lugar de superioridade dela, perder cliente, falta de informação. 14 anos encontrei a constelação, nunca mais me afastei dela. Medo de olhar para a própria história. Olha aí, são bons. Interessante. Também tem relação com o mercado, né? Uma aliada para a resolução bem profunda dos casos, a constelação. Não acho que tem que ter medo.
Pois é. Então nós vamos falar disso. Vamos ver, lindos esses relatos. Eu também tive muita superação com constelação. Quanta ignorância dos ataques. É verdade. Há 10 anos participo de grupos de formação também. Só observo benefícios nas pessoas e em mim. Medo de perder cliente, insegurança dela. Olha só aqui. Pois é, de se examinar, né? E aí as pessoas buscam, se guiam muito assim pela sensação de segurança. Então, existe uma segurança na estabilidade. Uma transformação importante na vida, ela implica numa certa instabilidade, né? Você sair da zona de conforto. É verdade. Então, a constelação, ela tira a pessoa do lugar de vítima. Isso é uma realidade. Então, eu digo que isso é um limite para a constelação, né? A pessoa não quer sair do lugar de vítima, a constelação não vai funcionar. A constelação ela não faz algo pela pessoa. É como acender uma luz. Ela mostra, revela um caminho, ela revela uma dinâmica que não se via antes. Quando a pessoa enxerga aquilo que ela não enxergava, então isso possibilita caminhar de uma nova forma, né? Possibilita seguir por um novo caminho, possibilita com a luz acesa, né? Com claridade, com mais consciência. Então ela traz à luz alguma dinâmica que estava oculta, ela traz à luz na consciência, e aí a pessoa faz da própria vida o que quiser, né? Então é importante saber que a constelação ela é bom para adultos. Adultos. Não significa, né, que não se pode trabalhar com crianças. Até é possível trabalhar com crianças, mas adulto no sentido de assumir a responsabilidade. Adulto no sentido, constelação não é para pessoa que segue conversa de qualquer um. Aquilo que popularmente se fala gado, né? Ah, é gado porque está seguindo algum líder. Porque hoje em dia tem líder para tudo. Esses líderes de YouTube, assim, tem pessoas populares levando os seus seguidores para o brejo, incentivando as coisas mais absurdas, mais danosas para a saúde, para a sociedade, mais danosas para o desenvolvimento humano, né? Tem pessoas alimentando guerras, alimentando rancores, alimentando putarias, alimentando inversão de valores, né? O amor fica longe da prioridade de alguns líderes que tem, né? E tem ali milhares e milhares, às vezes milhões de seguidores, né? Então, a gente vê que existem os líderes, pessoas, e entre os líderes tem pessoas que estão, eu acredito que os que estão fazendo o mal, os que estão promovendo o mal, eles não sabem o que estão fazendo. Eles são inocentes também, não sabem, eles desconhecem as consequências, desconhecem que existe uma força maior, desconhecem que existe o plantio e a colheita, sabe? A espiritualidade, desconhecem. Mas constelação não tem assim diretamente a ver com isso, né? Apesar de ter, porque as leis sistêmicas elas são perfeitamente coerentes e harmônicas com a espiritualidade que fala do plantio e da colheita, né? Tudo tem um sentido. A pessoa faz algo, talvez ela não responda pessoalmente, mas talvez os filhos possam responder, né? Por algo que alguém permite que fique em desequilíbrio, alguma exclusão, alguma desarmonia, algo que fique desordenado, o que os pais não resolvem, os filhos vão assumir para si. Então tem consequências, né? Se as pessoas têm consciência disso, elas aumentam o senso de responsabilidade. E quem não quer responsabilidade não gosta. Não gosta, porque a responsabilidade incomoda. A pessoa assumir a própria responsabilidade, quer dizer, aconteceu uma situação ruim, dolorosa, e a pessoa tem que assumir que cabe a ela fazer alguma coisa pela própria vida, e não adianta ficar reclamando e ficar botando a culpa nos pais, e ficar botando a culpa no passado.
e que se justificar pelas, porque a vida não lhe tratou bem, porque sua mãe não lhe deu o que precisava, não deu o suficiente, o seu pai não era como ela acha que deveria ser. Isso, e a pessoa prefere continuar se vitimizando. A constelação não é para ela não vai ajudar. A constelação não vai ajudar, né? Ao contrário, a constelação vai incomodar, porque a constelação vai mostrar que ela tem responsabilidade e vai mostrar que tem consequências, tanto a ação quanto a inação. Para ela, para a pessoa que quer mudar alguma coisa. Se a pessoa está satisfeita com a vida, é claro que não precisa de constelação. Imagina, até terapia, né? As pessoas ficam querendo empurrar a terapia para cima dos outros. Você precisa de terapia, você precisa de... Gente, isso de ficar também impondo aos outros o que é necessário para os outros, isso não é coisa da constelação, né? Não é, e nem ajuda, né? Porque nesse trabalho de autorresponsabilização, isso inclui respeitar também o tempo dos outros, respeitar a condição dos outros e respeitar quando alguém acha que está bom do jeito que está. Bert Hellinger era muito radical em relação a isso, de respeitar quando alguém acha que está bom do jeito que está. A constelação que ele ensinou nunca incluiu ficar dizendo para alguém que essa pessoa precisa de constelação, ou forçar alguém a fazer um determinado movimento. Se isso existe, isso não é constelação. E olha só que interessante, né? Quem conhece constelação sabe que ficar obrigando as pessoas a fazer qualquer tipo de coisa não é constelação. Sabe que humilhar alguém não é constelação. Pode ser que tenha alguém que, a pretexto de fazer uma constelação, humilha alguém. Né? Isso é coisa do ser humano. Infelizmente, né? Esses nossos semelhantes, nós mesmos, quem que nunca humilhou ninguém, né? Quem que nunca cometeu algum deslize, algo que não foi tão bom, está em qualquer profissão. Quem que nunca desrespeitou alguém? Médicos, advogados, promotores, juízes, né? Pedreiros, faxineiros, seres humanos. É claro, pessoas comuns. E consteladores não estão imunes a isso só por ser consteladores. Então não é profissão de pessoas perfeitas, né? Então tem que desmistificar isso aí. Agora, obrigar alguém a fazer algo que não quer, isso não é da constelação. Então tem pessoas, talvez tenham pessoas que têm medo de serem forçadas a fazer algo que não querem. Né? Quem que quer ser forçado a fazer algo que não quer? A pessoa ouviu falar que a constelação força a pessoa a pedir perdão para o agressor. Olha, outra bobagem, assim, ridículo, né? As pessoas falam umas coisas ridículas. Quando a gente conhece, assim, meu Deus, em que mundo que estão, né? Tá falando do que não sabe. Constelação não faz isso. Não faz isso. Mas isso causa medo. Porque as pessoas não querem ser obrigadas a pedir perdão pro agressor, pro abusador. Ainda mais no judiciário, né? Não teria sentido nenhum a pessoa ser convidada para uma prática que favorece a solução consensual de conflitos, né? Que favorece a pacificação, a reconciliação, para obrigar alguém, para ser obrigado a pedir perdão para quem quer que seja. Isso não existe na constelação. Agora, pode existir na cabeça de uma pessoa, de outra pessoa, né? Isso mete medo. Aí, assim, entre as pessoas que propagam as bobagens, os preconceitos, as mentiras, né? Tem mentira, falácias mesmo, a respeito das constelações. Existem as pessoas num nível maior de inocência, que estão só repetindo as bobagens que escutam e que não verificam, né? Não tem a inteligência, porque isso é uma característica inteligente, querer saber as coisas de verdade. Né? Uma das coisas que o Bert Hellinger ensina, né, que eu acho lindo, sempre que alguém fala alguma coisa detratando outra pessoa, ou que implica numa exclusão, numa desqualificação, como se outra pessoa não fosse boa, a primeira coisa que um constelador deve fazer é dar um lugar no coração para essa pessoa que está sendo excluída. E é assim nós adquirimos uma maior capacidade de olhar com clareza. Não significa que tem que acreditar que é tudo mentira o que estão falando da outra pessoa,
ou que a outra pessoa é santa. Não, apenas damos um lugar, assim como nós damos um lugar no coração para a pessoa que está se queixando, para poder olhar com isenção. Né? Então a constelação é muito bonita no sentido de aumentar a nossa capacidade de neutralidade, de isenção, de enxergar o todo de uma forma mais ampla, de uma forma mais centrada. Favorece o centramento. Né? Não permite um constelador com prática, ele não se permite ser levado por algum viés de uma opinião, ou de uma maledicência, ou de uma parcialidade. Por isso que a constelação ajuda tanto o profissional do direito, porque o direito lida o tempo todo com dois lados. O tempo todo. Então é um treinamento que aumenta a capacidade de manter o centro, manter a neutralidade, manter a equidistância. Né? A gente ouve o que cada um fala, mas não se deixa levar para um lado, porque a gente sabe que tem um outro lado. Independente de certo ou errado, existe o outro lado. E isso facilita para a gente aplicar a lei. Porque com uma noção mais equidistante, né, mais centrada, né, a gente foca nos fatos concretos, na realidade, não no que um fala, no que o outro fala. A gente pode julgar de acordo com as provas dos autos. A gente ouve o que cada um fala sem se alterar, não fica nervoso, não fica bravo, não quer bater em um, bater em outro, bater na mesa, não fica revoltado com alguma versão ou algo que aconteceu. A gente ouve, sabe que aquilo é um lado e que por trás tem outras coisas e que existem outros lados e que por trás tem outras coisas. Então a gente expande o olhar, se mantém numa postura de centramento e serenidade para ouvir o outro lado, para também considerar, observa o que está provado. Se tiver que julgar, a gente observa o que está provado, aplica a lei de forma desapaixonada, também sem assim comprar um lado, comprar uma versão. Não, a gente observa, é mais sereno. É o judiciário com mais centramento, para poder ter os dois lados. O judiciário não pode estar de um lado ou do outro, tem que estar centrado. Né? O advogado, ele pode assumir um lado, só que se ele for muito apaixonado, ele vai se perturbar na hora de defender o seu cliente, porque ele acaba assumindo para si o lado, e talvez para o cliente o melhor não seja aquilo. Às vezes, para o cliente, o que ele quer é se encontrar com o outro lado, e não se colocar numa extremidade, pensando na balança da justiça. E aí é que entra assim, o medo da constelação. A constelação, ela permite, ela favorece, ela mostra o grande amor que está por trás de duas pessoas fundamentais na vida uma da outra. Então, uma pessoa, quando ela tem medo de se aproximar da outra, é porque aconteceu uma dor, aconteceu, às vezes, um trauma, uma situação difícil. Né? E a pessoa tem medo, ela se sente vítima, ela sente que é difícil para ela. Às vezes, para se aproximar da outra, é preciso baixar a cabeça, é preciso reconhecer que errou. Às vezes, é preciso reconhecer que a outra pessoa não é o super-homem, que a outra pessoa errou e que, mesmo assim, existe amor. Mesmo assim, a outra pessoa é importante. Mas tudo isso exige humildade. Humildade para se aproximar, para os extremos poderem se aproximar e às vezes é isso que é necessário, isso é o que a pessoa mais busca. Né? Aí, o exemplo do post que eu coloquei, do rapaz que se aproximou do pai. Imagina como é difícil para um filho que há 48 anos, se não me engano, a pessoa tinha 50 e poucos anos, se tanto, tinha se afastado do pai pequenininho, ou o pai tinha se afastado. Imagina o tamanho da dor de uma criança cujo pai se afastou. A criança se sente abandonada. O sentimento de uma criança é de vítima, é legítimo. É um sentimento legítimo de vítima, porque a criança é dependente. Uma criança cujo pai vai embora e não aparece mais, e não liga no aniversário, é uma dor muito grande. A criança sofre. O pai corresponde, o pai se relaciona com esse sentimento de abandono, é um julgamento que o filho faz, porque doeu, né?
Então, eu estou dizendo isso sem um julgamento, apenas observando a dinâmica que acontece. É legítima a dor de um filho que o pai foi embora. Deixou o filho ser criado só pela mãe, a mãe sofrendo, e a mãe pelejando sozinha, e o filho, ou eu não lembro o caso desse rapaz, estou falando de forma genérica, né? Mas o que esse filho mais sofre é porque ele queria ter o pai próximo a ele. Ele queria ter tido o pai na infância e não teve, então dói, né? E que pai é esse que foi embora quando a criança mais precisava? Então a criança ela cresce com um sentimento de, de julgamento, de que o pai é ruim. O pai é ruim, o pai é mau, o pai não fez o que tinha. Que pai é ele? Não é assim que um pai deve ser, né? Então a pessoa tem medo do pai, porque o pai é ruim. Quem é que quer se aproximar de alguém ruim? Né? As pessoas, em geral, aprendem a se afastar de algo que é considerado ruim, de algo que causou alguma dor. E aí, só que por trás disso, existe um amor muito grande, existe um sentimento, uma necessidade, uma busca. A pessoa cresce, 20, 30 anos de idade, 40 anos de idade, e tudo que ela mais quer é uma infância feliz. Que ela não vai voltar atrás, né? Mas é possível ter uma infância feliz no coração, compreender melhor. Às vezes, por trás de um pai ter ido embora, tem um grande amor. Às vezes, por trás de um abandono de uma mãe ter deixado o filho num orfanato, tem um grande amor. Às vezes, o pai que foi embora quis poupar o filho de uma situação dramática que ele mesmo estava vivendo. Doença psiquiátrica, ele não tinha condição de cuidar, ele estava envolvido, estava no buraco, ele estava enrolado, sofrendo ameaça de morte, sei lá, né? Mas em geral são situações dramáticas que levam um pai ou uma mãe a se afastar dos filhos. O filho criança não pensa nessas coisas, ele não tem esse nível de adultice, né? De colocar alguém, um excluído no coração e pensar, olha, se aconteceu isso, algum motivo teve. Não é necessariamente um abandono, não sou necessariamente uma vítima. Algum motivo teve, eu tenho que me fortalecer com essa situação. Criança não tem isso, né? Então as pessoas crescem com medo e com uma imagem de que aquele que abandonou, aquele que fez algo que foi experimentado como algo ruim, é um monstro. Então a pessoa não quer se aproximar, ela foge dessa aproximação. E se alguém fala, olha, eu vou te apresentar um método que vai facilitar você se aproximar do seu pai. Ah, mas meu pai já morreu, mas meu pai está muito longe, meu pai não tem a menor condição. Mas se aproximar do seu pai no seu coração. Ah, mas é só se for de faz de conta. Não, seu pai verdadeiro. Seu pai mesmo, assim como ele é. Pô, mas assim como ele é, para que eu vou querer no meu coração um pai assim que fez isso, fez aquilo, fez aquilo? Percebe? A pessoa exclui, a pessoa rejeita, tem medo. Medo de olhar para o pai e de dizer sim para o pai, assim como ele foi, assim como ele é. A mesma coisa para a mãe. Se a mãe teve um destino difícil, não pôde ser aquela mãe perfeita que as pessoas idealizam, né? Ninguém consegue, né? Mas aí a pessoa fica com aquela mágoa da mãe e aquele distanciamento da mãe. E, gente, as consequências disso são tão terríveis. São tão terríveis. Mas a pessoa tem medo. E ela prefere evitar. E o que acontece quando ela evita? Na alma, ela se sente. Tem algo que chama, algo que busca essa identificação com a mãe excluída ou com o pai excluído. Ela é tão importante, é tão vital, é o máximo de vital na vida de alguém. O pai e a mãe, é de onde veio a vida. A vida eles representam a vida, o portal da vida. A mãe mais ainda, né? Porque é por ela que a pessoa chega ao mundo. Ó, vou contar. Teve uma constelação esses dias também, né? A filha estava numa dificuldade, porque tinha se separado do marido, não estava conseguindo conviver com os filhos. O marido pegou os filhos e não estava deixando ela levar os filhos, e ela estava numa peleja, sofrendo por conta disso. E aí na constelação, o que se mostrou? O marido estava cuidando dos filhos. Ele estava cuidando,
E o lugar, e o que os representantes manifestaram é que o lugar dela estava ali, ela que foi embora. Perguntei para ela quem que quis separar. Ela não falou nada assim de abuso dele, a não ser que ele estava impedindo ela de conviver com os filhos. Ela até falou, olha, até parece com a minha avó. Eu identifico a atitude do meu ex-marido com a da minha avó, porque minha avó também afastou os meus pais e não deixou conviver com os meus pais. Olha só. Quer dizer, a avó, provavelmente num momento difícil, teve que cuidar dos netos, os pais não puderam estar lá, e a criança cresceu com uma rejeição à avó. Né? Mas na constelação, o que se mostrou? Uma rejeição à mãe. Olha que interessante, quando entrou a mãe dela ficou distante, ela não quis nem olhar para a mãe. Não queria olhar para a mãe, não queria saber da mãe, não queria saber da própria mãe. Né? A mãe dos meninos não queria saber da própria mãe. E não conseguia se aproximar dos filhos. Sem perceber, ela estava repetindo o destino da mãe. Estava fazendo a mesma coisa que a mãe fez. Olha o tanto de coragem que exige isso, olhar para isso. Então é admirável, a pessoa precisa de coragem para constelar, para enxergar algo que vai tirá-la da zona de conforto e vai fazê-la perceber que aquela pessoa que ela tanto rejeitou é a pessoa mais importante da sua vida. No caso da mãe. Né? E muitas vezes um ex-marido, uma ex-mulher, aquela pessoa foi tão difícil, foi uma pessoa tão importante, porque é a mãe dos filhos, é o pai dos seus filhos. E tem gente que não quer olhar para isso porque tem medo. Porque tem medo. Então tem que mudar o olhar. Precisa ter a coragem. A constelação mostra como olhar de uma forma amorosa. Isso não significa dar um lugar no coração, né, ou tomar o pai, tomar a mãe, colocar, ter um lugar no coração para o pai, para a mãe, para o ex-marido, para a ex-mulher, para os irmãos, para a pessoa que lhe causou mal, ou que mudou sua vida. Né? Isso não significa que tem que retomar o convívio direto, significa reconhecer que tudo foi como podia ser e que os pais são os pais certos para si, porque trouxeram um grande crescimento, porque trouxeram algo muito importante, porque a vida veio assim, e a vida é grandiosa para todos. A vida pode ser grandiosa para todos. É a tal história, o sol nasceu para todos. Para todos. Não é só para quem teve um pai perfeito e uma mãe perfeita. Ninguém teve um pai perfeito e uma mãe perfeita. Ninguém. E a vida pode ser maravilhosa para todos. Só que tem que ser tomada em sua grandeza, com o valor que tem. Né? Rejeitar, excluir o pai e a mãe é rejeitar a origem da vida, é rejeitar a vida em si. Por isso que as pessoas sofrem tanto. Sofrem tanto. Só que é mais fácil sofrer com algo conhecido do que ter a coragem de se libertar do sofrimento e enfrentar algo que ainda não se teve coragem de enfrentar. Então, no caso dessa filha, olha que interessante. Para quem chegou agora, a filha se separou e não conseguia acesso ao filho, não conseguia conviver com os filhos. O marido ficou com os filhos numa cidade, ela estava morando em outra. E aí, na constelação, se mostrou que ela não olhava para a própria mãe. Ela foi tirada da mãe também, com 2 anos de idade, ou a mãe perdeu a guarda, não sei detalhes. Mas alguma situação difícil, com certeza. Assim como ela estava vivendo. Ela estava repetindo o destino da mãe, né? Mas ela não falou isso. Isso se mostrou durante a constelação. E aí, uma hora, quando ela conseguiu, porque ela tinha dificuldade de olhar para os filhos também. De olhar para o marido, ela se sentia culpada. Eu não sei por que motivo, mas a hora que ela olhou para os filhos, aí a filha falou para ela: por que você foi embora? Aí eu vi a mãe dela, que estava com a representante colocada ali a alguns metros, meio afastadinha, porque ela não olhava para a mãe estava lá encolhidinha no cantinho. Aí eu pedi para ela se colocar diante da mãe. E aí ela se colocou diante da mãe e falou: por que você foi embora? Olha só. Aí um movimento aconteceu, um movimento importante, as pessoas se arrepiaram, os filhos se emocionaram, o ex-marido se emocionou. Aí ela abraçou a mãe, assim, aquele abraço que ela por tanto tempo evitou.
porque a mãe era sinônimo de sofrimento, sinônimo de algo errado na própria vida. Ela abraçou a mãe, mas foi muito bonito, foi muito bonito. E depois de abraçar a mãe, de tomar a força dessa mãe, ela conseguiu ir lá e abraçar os filhos de verdade, e se aproximar. Então, olha só, isso exige coragem. Exige coragem. Muitas pessoas têm medo da constelação porque a constelação propõe um olhar para os excluídos. E os excluídos são excluídos porque têm um significado de uma grande dor, senão não seriam excluídos. Então, sim, a constelação propõe isso. Propõe uma reconciliação profunda com a própria vida, com a própria história, com as pessoas importantes na história de cada um. Profunda, no coração. Não significa ter que voltar a conviver, não significa perdoar. Não significa perdoar. Em geral, significa deixar o destino com a pessoa a quem o destino pertence, deixar as consequências dos atos. Se alguém causou algum mal, deixar as consequências com essa pessoa. Alguém que sofreu um mal, digamos, um abuso sexual, uma violência, né? A pessoa poder olhar para a pessoa que cometeu o mal e falar, olha, agora eu vejo você, eu vejo por onde, né, que você estava perdido e agora eu deixo as consequências do seu ato com você. E agora eu vou viver a minha vida. Eu me retiro. Eu deixo integralmente as consequências com você. Percebe que isso é muito diferente de perdão? Não é eu te perdoo. Agora eu deixo com você. E agora eu sigo minha vida. Isso liberta. Isso é algo, tem um efeito maravilhoso na vida de alguém. Já trabalhei com pessoas que foram vítimas de abuso sexual. Do padrasto, do tio. A maior parte dos abusos sexuais aconteceram no âmbito da família. Né? Normalmente, quando acontece com padrasto, a mãe teve uma participação também, porque a mãe deixou. Né? Independente do nível de consciência que ela tivesse, mas para o filho, né? Um filho se sente desamparado. Uma filha se sente desamparada quando um padrasto abusa sexualmente dela, ela não tem a quem recorrer. Porque às vezes ela pergunta para a mãe, a gente fala para a mãe faz vista grossa, porque a mãe, para ela, ela quer manter aquele relacionamento. Né? Às vezes, não estou dizendo que é sempre, mas muitas vezes a mãe tem uma coparticipação no fato. E às vezes a mãe sabe mesmo, não fez nada. Então a pessoa não se sente desamparada. Né? No entanto, nesses trabalhos que eu presenciei, a pessoa se libertou de uma dor terrível, curou o trauma dela. Ela pôde olhar para aquele padrasto, reconhecer que ela se envolveu, que o padrasto estava emaranhada, que ela também estava emaranhada, que ela fez algo assim, não foi voluntário, mas que ela estava a serviço, às vezes a serviço dos próprios emaranhamentos dos pais. As crianças são sacrificadas. Elas fazem isso com a melhor consciência possível, na maior inocência. As crianças são inocentes. As crianças, os filhos são inocentes, mas eles se envolvem sem perceber. Fazem isso por amor à mãe, por amor ao pai. Fazem isso. E a pessoa conseguiu deixar o abusador, conseguiu reconhecer e falar, olha, doeu muito em mim, mas agora eu deixo as consequências com você. Eu não carrego mais isso. Agora eu me permito ter um relacionamento novo, diferente. Porque olha que coisa, né? Que situação. A vítima acaba ficando presa a vida inteira numa memória que ela rejeita. Uma memória dolorosa. Ela acaba carregando. Isso não é justo, não é certo. Mas é o que acontece. É o fenômeno que acontece. Então como é que a gente vai ajudar essa vítima? Fazendo ela manter a dor, fazendo ela manter a raiva, manter o rancor e se revoltar com todos os relacionamentos e ter medo de se relacionar e ter dificuldades sexuais e ter problemas com o marido pro resto da vida? Precisa disso? E aí aparece a constelação mostrando um caminho possível para a vítima ressignificar aquilo que lhe aconteceu.
e deixar ir. Tem uma frase do Bert Hellinger muito bonita. Ele fala assim: nós nos libertamos do mal quando nós serenamente o deixamos ir. Olha só, não se liberta do mal vivenciando o próprio mal. Não se liberta do mal brigando, guerreando com o próprio mal, odiando o mal. O próprio ódio já é o mal na pessoa. Se a pessoa alimenta uma raiva, um rancor em relação à pessoa que lhe fez mal, ela já está vivenciando o mal. O mal venceu na vida dela. Como é que ela faz para se libertar do mal? Ela precisa soltar e seguir a própria vida da maneira que lhe faz bem e deixar o mal embora. A pessoa que guarda rancor, a pessoa que passa a vida buscando vingança, ela se deixou vencer pelo mal. Para repetir, a frase do Bert: nos libertamos do mal quando deixamos serenamente, quando nos serenamente o deixamos ir embora. Então se trata de soltar e de viver a vida numa outra vibração, de se abrir para o novo. E é aí que entra essa atitude, essa postura que bota tanto medo nas pessoas. Como que você vai perdoar o agressor? Aí a interpretação das pessoas que tem que perdoar o agressor. Não se trata de perdoar. Ninguém está falando para perdoar. Não se trata disso, se trata de deixar a pessoa ficar com as consequências dos seus atos e soltar as consequências, não carregar as consequências dos seus atos. Por isso que muitas vezes para a pessoa, assim, às vezes para a sociedade, é importante que haja um processo criminal, né? O promotor de justiça tem seus deveres funcionais, a polícia tem os seus deveres, o juiz tem os seus deveres de aplicar a lei. É importante que tenham uma persecução criminal, que tenha um julgamento, que a pessoa cumpra a pena dela. Para isso que existem os agentes da justiça, né? Mas para a pessoa que foi vítima, muitas vezes é melhor soltar. Muitas vezes para ela mesma não é vantagem ficar buscando a punição do outro, é melhor simplesmente se afastar. E quando a pessoa é adulta, porque as crianças são inocentes. A criança se envolve, é envolvida pelos pais, né? Os pais colocam a criança, os adultos às vezes colocam a criança numa situação dramática, uma situação de sacrifício da criança, ter que se sacrificar, às vezes de forma gravíssima, né? Trágica, porque os pais não têm a dignidade de fazer por si o que precisa ser feito, né? Mas os adultos, quando sofrem uma situação decorrente de um conflito, uma agressão, os adultos, em geral, têm alguma responsabilidade que cabe a si para se libertar daquilo. Casamento é muito fácil observar, né? Porque fulano me oprime, porque fulano me trata mal, porque fulano não sei o quê. Onde é que está a autorresponsabilização? Alguém tem culpa de que o outro agride, bate, oprime, abusa? Não se trata de culpa, não é que tem culpa. Agora, por que a pessoa permite isso? Por que ela não foi embora ainda? Percebe? Salvo em situações extremas, de escravidão, de cárcere privado, tem existem situações extremas. Não dá para falar que é sempre assim, que sempre a pessoa tem situações que a pessoa vivenciou tragédias na vida que, olha, nós temos que respeitar as dores das pessoas, inclusive na constelação, tem que respeitar. Cada um é que sabe a dor que sente. Agora, se a pessoa quer buscar o que ela pode fazer, isso cabe a ela. Se está num relacionamento difícil, ela está, em geral, ela está permitindo. Então, o que está faltando para ela conseguir sair do relacionamento? E buscar a sua felicidade, buscar a sua realização. Por que ela está presa nesse relacionamento? Será que ela está acorrentada? Se estiver acorrentada, aí é crime mesmo, sequestro, cárcere privado, né? Agora, o que a fez se envolver com aquela situação? O que ela precisa enxergar para se empoderar, para conseguir se libertar daquilo, para ser mais feliz? Ou
para não se envolver novamente na mesma dinâmica, com a mesma pessoa ou com outra pessoa. Porque se a pessoa tem em si uma carência, né, uma situação, ou uma ingenuidade, uma carência, algo assim que ela se apoia nos abusadores, ela busca, ela não percebe, né, ou como dizem, tem o dedo podre, né, só se mete em relacionamento ruim. Tem alguma coisa por trás disso. Se a pessoa quiser, aproveitar uma situação difícil da vida para transformar isso num aprendizado, numa oportunidade de crescimento, de desenvolvimento, de ser uma pessoa melhor, de ser uma pessoa mais feliz, ela vai ter que encontrar a parte que lhe cabe. E isso exige coragem. Coragem. Coragem para parar de ficar culpando os outros. Poxa, fulano está me humilhando, está me oprimindo, uma relação de emprego. O patrão, ele é ruim, ele faz isso, ele faz aquilo. Tenha coragem de enfrentar as consequências, de não depender de alguém e enfrentar a vida por si mesmo. Né? Tá na dependência de uma mulher, aguenta humilhação de uma mulher, aguenta humilhação de um homem. Sempre falo os dois sexos para não parecer que é para um só, porque realmente é a dinâmica dos dois, existe dos dois lados. Existe dos dois lados, desequilíbrio, opressão, abusos, existe dos dois lados, e se deixar abusar, a fragilidade de se envolver em situações de abuso também existe dos dois lados. Então a constelação faz isso, de ter que abrir mão de culpabilizar o outro. Independente de quem seja a culpa. Mas como assim? A culpa não é dele? Fulano oprimiu, fulano bateu, fulano abusou. Como a culpa não é dele? Não estou falando que a culpa é ou não é. Estou falando que se a pessoa quiser ficar melhor, se a pessoa quiser se libertar de uma situação de sofrimento, ela tem que largar a mão desse negócio de dizer que a culpa é dele. Mas foi ele que fez, não interessa. Cuida da sua vida, faz o que te cabe para fazer. Por que você está fazendo aí com ele ainda? Percebe? Então a constelação é meio, às vezes, no sentido figurado, dá uma porrada, né? Mobiliza a pessoa. Ela tem que enxergar que cabe a ela, dá uma sacudida, exige coragem. E perceber que o outro não é o único mal, culpado. Assumir a própria responsabilidade. Mas fulano não está me tratando bem, não está me processando, está agindo como criança. Tá. Mas e a parte que te cabe? Qual é a dor dele? Que normalmente cada um tem algum motivo, independente de certo ou errado. Não importa. Não importa o julgamento. O julgamento atrapalha nesses casos. Né? Agora, o julgamento deixa com o juiz. Aí os advogados vão lá, falam os fatos, o juiz aplica a lei e tal. Agora, para resolver as suas questões, tem que sair dessa de julgamento. Tem que, por si mesmo, buscar o que te cabe, a responsabilização. Então, vamos lá. Eu vejo que isso está por essa dinâmica, essa autorresponsabilização e essa necessidade, que a constelação traz isso muito claro, a necessidade de largar a mão de ficar culpabilizando os outros. Isso está por trás da raiva e dos ataques às constelações. É uma insegurança das pessoas. As pessoas têm insegurança. E aí, por insegurança, tem medo de assumir, medo de se responsabilizar, medo de que não vai poder ser vítima. Isso no aspecto assim, mais comportamental. Tá? Eu já vou começar a responder as perguntas, porque está um monte de comentário interessante aí que eu quero começar a falar. E está na hora. Já estamos quanto de live? Faz um tempo que nós estamos aqui, né? 54 minutos. Pois é. Agora, tem outras coisas. Quem que se incomoda com as constelações? Além desse aspecto da constelação mostrar uma verdade incômoda, quem que se incomoda?
Pessoas que se sentem inseguras no que fazem, no seu trabalho, né? Tem medo de perder cliente. Por exemplo, entre os psicólogos, tem muito psicólogo dedicado à libertação do cliente das suas dores, dos seus dramas, das suas neuroses. Né? Tem muita gente dedicada a isso e que não tem medo de perder o cliente. Muita gente. Pessoa que se garante, sente uma segurança, sabe o que está fazendo pelo outro, não tem medo de perder cliente. Só que talvez a maioria morra de medo de perder cliente. A maioria está numa peleja, não está fácil conseguir cliente, não está fácil ganhar vida. Estudou e a pessoa é fraca. Às vezes é fraca, e aí ela se apoia no cliente, ela depende do cliente. E aí como é que sente quando o cliente começa a debandar, larga o psicólogo porque fez uma constelação? Aí imagina, aí junta aqueles psicólogos frustrados, né? Aqueles psicólogos que com medo de perder seu espaço no mercado. Você viu? A pessoa trocou a psicologia pela constelação, que absurdo, constelador nem informação tem, e não sei o quê. Aí fica aquela dor de cotovelo, né? Aquela mágoa. Eu acredito que isso está por trás de muito medo dos psicólogos medíocres. Né? Os psicólogos medíocres têm medo da eficácia da constelação. O verdadeiro medo não é medo de que a constelação não funcione, é medo de que a constelação funciona. Eles sabem que funciona. Né? E psicólogo que alimenta as mágoas do cliente, que fica botando tudo culpa na mãe, olha, tá por fora, né? Psicólogo que chega pro cliente e fala, mas também você teve uma mãe assim, né? Como é que você poderia agir? Então tá certo, vem cá no meu colo, vou passar a mão na sua cabeça porque realmente, tadinho, sofreu tanto com essa mãe. Na verdade, o próprio psicólogo também teve uma mãe assim, também sofreu, e ele acaba se aliando à dor do cliente e fica agarradinho com o cliente, só que ele não consegue ajudar. Ele pega no colo, mas não consegue ajudar. E aí esse psicólogo tem medo da constelação, porque a constelação faz com que o cliente conduz o cliente até a mãe, no coração. Esse é o caminho da constelação. É se encontrar com a mãe, se encontrar com o pai, tomar a vida, é se fortalecer, é superar, é vencer, é crescer com as dificuldades. Bert Hellinger fala, dos pais recebemos tudo, aquilo que temos e aquilo que nos falta. É uma frase importante, é abraçar tudo o que recebemos dos pais, inclusive as dificuldades que fazem alguém se tornar forte. Né? Mas o psicólogo dos coitadinhos, ele não faz isso, porque ele próprio se identifica. Ele tem medo da constelação. E aí existem os psicólogos corajosos, que realmente ajudam. E aí, esses psicólogos corajosos, e que querem ver o cliente, que conhecem o caminho, eles vão buscar conhecer a constelação. Muitas vezes eles usam a constelação. Eles aderem, eles sabem do poder da constelação e eles trazem a constelação para dentro da sua atividade. Advogado é a mesma coisa. Tem um advogado que se alimenta do conflito, do problema, que quer um cliente fraco, quer um cliente todo enrolado. Tem advogado que vive, quanto mais a pessoa tem os clientes assim que são fregueses da delegacia, cada vez que a pessoa vai para a delegacia, chama o advogado cobra seus honorários para tirar a pessoa da situação. É o cliente que paga as contas da casa do advogado. Para que esse advogado vai querer se livrar do cliente? Né? Se ele vive disso. E tem os advogados, muitos também, assim como tem muitos bons psicólogos, tem muitos bons advogados que querem ver o cliente se libertar daquela situação dolorosa. Por isso que os advogados de família, que se identificam, porque família é o seguinte, é mais fácil entender. Tem gente que tem dificuldade com as dores familiares. Todo mundo tem alguma dificuldade, mas assim, a maravilha de uma libertação de um sofrimento familiar, a força de uma reconexão, de uma reconciliação no âmbito familiar é tão poderosa, é tão linda, é tão bonito quando o amor começa a fluir melhor, que é isso que todo advogado de família sonha. Não sei se todo, né? Claro que tem advogados com medo também. Só que eu vejo muito mais fácil os advogados reconhecerem como a constelação, porque é tudo que eles buscam. O advogado vocacionado para a vara de família, ele é vocacionado justamente a resolver essas coisas. E encontrou a constelação, nossa, um recurso que facilita a própria realização do seu sonho de advocacia, que é ver o cliente feliz.
Não é ganhar o processo, mas de ganhar o processo para depois não dar certo e começar a brigar de novo e continuar sofrendo, percebe? Então tem esses dois grupos, tanto entre os psicólogos, como entre os advogados, como também entre os médicos. A gente sabe, tem médico que se harmoniza com o sistema da doença, que é das indústrias farmacêuticas. Não, dá remédio, deixa a pessoa deprimida, dependendo de remédio tarja preta, que vai dando remédio, vai dando remédio, vai pagando honorários para o médico e pagando plano de saúde, vai. Então, para que alguém, tipo a indústria farmacêutica, vai apoiar a medicina natural, por exemplo? Não vai. Para que a indústria farmacêutica vai apoiar a constelação familiar no SUS? Você acha que vai apoiar? Aqueles médicos medíocres que se alimentam da doença das pessoas, que querem mesmo, quanto mais doença melhor, porque mais agenda cheia. Para que eles vão apoiar constelação familiar? Eles têm medo, vão perder cliente. Né? Aquele psicólogo que se alimenta do sofrimento, daquela coisa que a pessoa não consegue sair daquilo. Né? Quantas pessoas, eu conheço algumas pessoas, próximas inclusive, 30 anos de terapia, psicólogo, psicanálise, e não conseguiu sair do lugar. Ganhou bastante colo, né? Pagou bastante conta dos terapeutas, mas não conseguiu sair do lugar. Para que esse terapeuta, que trabalha dessa forma, e acha que está certo, para que ele vai ser favorável à constelação? Por isso que tem a reação. A pessoa tem medo, porque vai acabar. Vai acabar. A realidade vai extinguir algumas formas de trabalho. Inclusive, eu não sei se algumas profissões inteiras, sem sombra de dúvida também, né? Até os atores de Hollywood estão em greve lá com medo de ser substituídos pela inteligência artificial. Vocês viram essa? Pois é. Imagina psicólogo, sem generalizar, mas psicólogo que trabalha daquela forma de alimentando a vitimização, o sentimento de vítima do cliente, que o cliente não vai sair do lugar mesmo, não vai melhorar mesmo, vai continuar com o psicólogo, buscando colinha do psicólogo. Imagina que ele vai ser a favor da constelação. Ele tem medo, vai perder cliente. Percebe? Então a gente vê os ataques ferozes contra as constelações, a maioria das pessoas está só indo na onda. Não tem discernimento para prestar atenção e enxergar a coerência das coisas. Mas existem alguns líderes que sabem o que estão falando. Que estão a serviço mesmo daquelas forças que são contrárias à constelação, porque vai trazer prejuízo. Então tem corporativismo envolvido. Não seria muita ingenuidade achar que as pessoas combatem com tanta força as constelações e que estão fazendo isso por amor à causa. Tem interesse, tem subsídio, tem financiamento, tem interesses por trás, interesses fortes, fazendo lobby, tem interesses muito mais financeiramente muito mais fortes do que os interesses dos consteladores, percebe? Então, mas isso é para quem não tem ingenuidade, né? Para perceber isso aí, tem que ter uma capacidade de perceber as coisas, e de olhar para a realidade, de olhar, né? De conhecer a constelação. Então, eu estou falando assim dessa parte dos ataques, mas isso vale para a postura de vida também, né? Para ajudar as pessoas. Então, mais uma vez, já passou de 1 hora, então clique aí no link na bio, no feed, treinamento avançado em constelações familiares, tem que perder o medo dos ataques, medo de sair da zona de conforto e poder ousar um novo trabalho, ousar uma nova profissão, ousar um novo relacionamento, ousar fazer algo que se teve medo até agora e se suportou uma situação medíocre num âmbito importante como a família, o amor, o dinheiro, a profissão, ousar, vivenciar constelações na vida profissional, abrir portas, expandir os horizontes, ajudar muito mais gente, enfrentando o medo das outras pessoas também, porque as pessoas que têm medo, às vezes atacam, e adquirindo também a habilidade de se aproximar daquele coração, o medo mais manso, de se aproximar dele também, para fortalecer o coração
que sente um medo legítimo, porque o medo também é legítimo. Todos esses medos são legítimos, não estou desqualificando nenhum deles. Medo de perder cliente é legítimo. Medo de prejudicar a indústria farmacêutica que paga o seu salário é legítimo, que paga a sua bolsa científica. Né? Todo medo é legítimo, porque são interesses. Né? Mas cabe a cada um ter clareza do panorama e se fortalecer para lidar com esse ambiente. Vamos lá. Responder perguntas. Aí tem várias pessoas, diversos comentários aí de constelação, instrumento de cura, ressignificação, me sinto mais viva, mais feliz, respeitando a história dos ancestrais, traz o autoconhecimento, é lindo, deixa a vida mais leve. Então tem muita coisa. Deixa eu ver se tem alguma pergunta interessante. Constelação restabelece a verdade, as pessoas têm medo da verdade. Claro, claro. Ó, lembrei até de um grande homem que pisou a terra, que falou: eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse homem foi crucificado. Tiveram medo dele e das verdades que ele falava. Tiveram medo e reagiram ridicularizando, humilhando, né? Crucificaram o homem por medo da verdade. Olha aí. Então, nada de novo sob o sol. Essa é a verdade. Nada de novo sob o sol. Status quo não quer que as pessoas tenham consciência. Ao contrário, os líderes falsos querem que as pessoas fiquem no limbo, na vítima. É isso mesmo. Papai, está tendo uma constelação real por aí. Isso é vida. Ai, ai, eu tinha visto uma pergunta tão interessante. Deixa eu ver se eu acho. Falando do machismo, eu quero falar disso. Se não for hoje, eu falo numa próxima. Que é um tema tão bom, né? Porque é um dos argumentos, dos ataques, é que constelação é machista, que é outra bobagem. Bobagem. E isso está, inclusive, nos fundamentos da nota técnica lá do Conselho Federal de Psicologia, tá esse argumento de que a constelação é machista. Mas isso dá para desmontar, assim, com a realidade da constelação. A gente desmonta isso. É outro argumento falacioso e também é medo. Medo das pessoas, da realidade. Do que? De reconhecer a importância do pai. E mais, de reconhecer a importância da mãe. Reconhecer a importância da mãe. É impressionante, mas às vezes, quando a gente fala que a mãe tem um papel fundamental em dar a vida, ninguém tem um vínculo mais forte com o filho do que a mãe. Ela carrega no ventre, o filho nasce por meio da mãe. E nisso não tem igualdade. É só a mãe mesmo que tem esse vínculo com os filhos. Vocês acreditam que quando eu falo isso incomoda algumas pessoas? Tem pessoas que rejeitam esse vínculo com a mãe. Acham que não. Por que o maior vai falar de mulher, tem que falar da mãe? Mulher não tem que ser mãe. Mulher pode ser o que quiser, mulher pode ser uma boa profissional. Claro que pode. Claro que pode. Imagina, quem que é maluco para argumentar que mulher não tem competência ou não tem capacidade de ser juíza, presidente da República, CEO de uma grande empresa, deputada, professora. Assim, a capacidade, a competência, mulher tem, olha, no mínimo, tanto quanto os homens. Né? Agora, existem qualidades, por assim dizer, né, mais femininas, qualidades mais masculinas. Existe. Né? E na família, para gerar vida, precisa de um homem e de uma mulher. Ah, não, mas agora tem geração espontânea, tem inseminação artificial, precisa do homem e da mulher. Tem que ter alguém para dar o esperma. Não fui eu que fiz assim, é da natureza. É da natureza. Tem que ter um espermatozoide e um óvulo. Um veio do homem, outro veio da mulher. É necessário, está no fundamento da vida. É básico. Não é religião. Isso é ciência. Né? Agora,
a pessoa quer excluir da sua vida a necessidade, né? Quer fazer de conta que o pai não tem importância na vida, e aí a mulher pode conseguir sozinha, ou duas mulheres, ou quer fazer de conta que mulher é dispensável, é secundário, e não, dois homens conseguem. Não estou dizendo, não estou falando do relacionamento poder ser bonito ou dever ser respeitado. Deve se respeitar as opções das pessoas e a busca da felicidade. A pessoa buscar a felicidade como quiser. Agora, querer me convencer de que o homem é desnecessário, ou de que a mulher é desnecessária, eu vejo que é mais um medo. A pessoa tem um trauma grande, teve uma dificuldade na sua relação, né, na sua história, ou aprendeu com os pais, aprendeu com os antepassados. A pessoa aprende, né, o trauma, aprende uma dor, aprende são o que o Bert Hellinger denomina de sentimentos adotados. Às vezes não é nem dela, é uma vivência pessoal. Ela aprendeu com a dor dos pais, com a dor do pai falando algo sempre, da mãe falando alguma coisa sempre, dos cuidadores falando, e por esse sentimento aprendido por ela, é uma dor que ela prefere evitar, né? Então, é isso, a constelação mostra isso. Mostra como a pessoa busca tanto o pai e a mãe. Até a pessoa que teve as vivências mais difíceis com os pais, a constelação realmente mostra como o pai é fundamental, como a mãe é fundamental. Aí tem gente que acha que a constelação é machista por causa disso, porque a pessoa quer viver sem a necessidade de reconhecer que o pai é importante, e às vezes a pessoa encontra formas de validar essa desnecessidade do pai. Por exemplo, a mulher faz tudo sozinha, não precisa do homem. Eu conheço várias mulheres fortes, competentes, capazes, inteligentes, dão conta. Mas achar que o pai é desnecessário é uma ilusão. Às vezes a pessoa sente um vazio no coração. Ela tem dificuldades. Não é que ela não dá conta, que ela é incapaz. Ela dá conta do que ela quiser. Mas a falta do pai no coração tem consequências. Dificilmente alguém que não respeita o pai no coração vai respeitar o pai dos seus filhos. Dificilmente. Então, uma mãe que não tem um lugar para o próprio pai no coração, ela também não tem um lugar para o pai dos seus filhos. E então ela vai desfazer dos pais dos seus filhos. Às vezes vai praticar alienação parental, vai querer excluir, vai achar que não precisa do ex-marido, e vai criar os filhos como se eles não precisassem, e vai reproduzir, os filhos vão ter as mesmas dificuldades que essa mãe teve, né, que provavelmente é as mesmas que a mãe dela teve. Então tem isso, né? Eu não sei onde é que tem machismo nisso, mas os filhos, o coração dos filhos sabe, né? Que não sabe a falta que o pai faz, a importância que o pai tem, né? E para o homem, o filho homem, se sentir homem, encontrar o seu lugar, assim como homem, que tem a ver com o seu amor próprio, se colocar sendo quem é. Ele precisa do pai. Precisa do pai. Então não dá para excluir, né? E nem a mãe, obviamente. Claro que não pode excluir a mãe. Então, se a constelação é machista, ela é feminista também, né? Porque ela realmente mostra como o pai e a mãe são fundamentais. Pessoal, a live está ficando longa, mas teve mais alguma coisa que humildade do constelador, na história do pai foi abandonado, ninguém dá o que não tem. Meu TCC foi um sucesso com esse assunto. Ei, legal, parabéns. Gente, eu vou ter que fazer outra live para falar, porque tem uns temas tão importantes ainda sobre consequências desses assuntos, sabe? Falar das constelações na violência doméstica, que é uma das áreas onde a constelação tem o maior potencial. As pessoas têm medo. Eu quero falar de uma defesa de mestrado, de uma banca de mestrado que eu participei na semana passada, que tratou das constelações na área de sucessões e heranças. Muito interessante. Vou tratar de alienação parental.
Pois é, aí está um movimento aí, as pessoas querendo revogar a lei de alienação parental. Por que quer revogar? Porque está com medo. Medo de encarar a realidade de que o pai é importante, sendo que a lei de alienação parental não faz nenhuma distinção a favor ou contra o homem ou a mãe, o pai ou a mãe. A alienação parental fala dos dois igual, igual. Só que o movimento que está por trás, que é contra a lei de alienação parental, o que eles querem? Querem o direito de poder alienar, o direito de poder excluir. Em geral, o que eu tenho observado são grupos mais que o direito de excluir o pai. Em geral, é o que eu observo. Pode ter exceções. Se alguém souber de uma exceção, fala aí. Tá? Fala aí no chat. Pessoal, mais uma vez. Treinamento avançado em constelações familiares na resolução de conflitos. Estão abertas as inscrições. Vai começar em breve. Nós teremos a aula inaugural, o encontro de boas-vindas, vai ser no dia 7 de agosto, tá? Então corram, porque está na hora de se inscrever, é uma oportunidade muito legal, um treinamento maravilhoso. Vamos ter um workshop, que faz parte do treinamento, mas pode ser feito de forma avulsa também. Em setembro, em Campinas, um workshop de treinamento e supervisão. Esses workshops de treinamento e supervisão estão muito legais, uma força assim impressionante para quem já tem uma base, já tem uma noção, já fez alguma formação, né, para se aprimorar. Então visitem aí o link na bio, direitosistêmico.com.br. A Aline colocou aí, direitosistêmicoonline.com.br/treinamento, aplicação. Mas os links estão todos nessa página, direitosistêmico.com.br, tem todos os links para os nossos cursos, treinamentos. A live ficará salva, assim desejo que dê certo. Como dar um lugar no coração para quem nos faz mal. Relacionamentos, qualquer que seja ele, é bem complicado. O ser humano quase sempre age de forma passional. Relacionamento é isso mesmo, é ser humano, né? Para quem não precisa de relacionamento, se a pessoa se basta por si mesma, se ela é plena, se ela é perfeita, não precisa se relacionar. Não sei o que está fazendo na Terra, porque na Terra a gente precisa se relacionar. Relacionamento é vida. Não que seja fácil, mas é maravilhosa. Relacionamento também pode dar um grande prazer. A vida é feita de relacionamento, uma vida rica em relacionamento, amores, amigos, né? Vivências, e que inclui, sim, conflitos, inclui dificuldades para se vencer, para se aprender sobre o ser humano, aprender a amar, aprender a compreender as pessoas, compreender a se fortalecer, aprender a se livrar daquilo que não faz bem, aprender a identificar as armadilhas dos relacionamentos, as armadilhas da vida, aprender a identificar pessoas que podem ser nocivas para evitar. E se não puder evitar, para dar uma gingada, dar uma capoeira lá para conseguir se livrar, conseguir ficar bem diante das circunstâncias da vida. E toda a vida tem essas pelejas, né? Então, meus amigos, é isso. Eu vou encerrar, tá? Porque tô adorando aqui a participação de vocês. O tema é muito bom e vamos retomar. Vou fazer live semana que vem de novo, tá? Então, segunda-feira que vem, estamos aqui nesse mesmo horário, 7 da noite, 19 horas, horário de Brasília. Segunda-feira, dia 24 de julho, estaremos de volta aqui numa live. Logo, logo eu divulgo o tema, tá bom? Então, venham para o treinamento, venham participar, que aí a gente desenvolve com bem mais profundidade, na prática. O treinamento é prático, tá? Tem a parte teórica, mas é fundamentalmente de exercício, de vivência, de constelação, aprendendo a constelar, né? Prática mesmo. Então, esse treinamento é show de bola, viu? Os alunos, o pessoal que participou, amou assim, os relatos, os feedbacks são muito positivos e aí tá aí a oportunidade. Próxima turma, vamos que vamos. Eu estou animado para
para fazer cada vez melhor, tá bom? Então, sejam bem-vindos, quem quiser chegar junto e quem já fez, quiser fazer de novo. Temos tido alunos fazendo pela segunda, pela terceira vez, que gostam e querem rever, porque também não é sempre igual, né? Sempre tem novidade, né? É fenomenológico, a gente trabalha com as necessidades, tem o caráter de uma mentoria, as necessidades dos alunos, as pessoas, os temas trazidos pelos alunos, as constelações são reais, práticas, né, dos próprios alunos, e é isso que dá a força do treinamento. Tá bom? Então, um grande abraço a todos, fiquem com Deus, boa semana a todos.